Começa agora um programa Transição, o programa da doutrina espírita que sempre leva a você temas interessantes, e é com muito carinho que nós abraçamos o seu coração hoje com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo, prazer tê-lo novamente no programa Transição. Muito obrigado, André. Eu gostaria muito que você, nesse instante tão especial que estamos vivenciando na Terra, parece ser, Divaldo, que de todos os meses do ano, este, particularmente, ele ganha em poesia, em beleza, em esperança. E as próprias pessoas costumam, inclusive, traduzir isso com luzes nas suas casas, né? Eu gostaria que você pudesse nos dizer algo sobre o Natal. Eu pediria licença, André, para levantar-me e falar para os nossos telespectadores. Israel fazia 400 anos, não recebia mensagem profética. Aquele povo acostumado à boca dos imortais experimentava um período de grande amargura. As tenazes do Império Romano esmagavam praticamente a terra. As guerras sucessivas, as dominações arbitrárias. Através das mãos do venerando médium Francisco Cândido Xavier, escreveu o irmão X uma página de incomparável beleza que tentaremos retratar na nossa própria emotividade. É exatamente neste período, quando Roma experimenta a presença de um daqueles grandes conquistadores do segundo triunvirato. Otávio, o Otaviano, era um homem de caráter especial. Era um corpo frágil, estava sempre envolto em tecidos delicados para guardar as cicatrizes das enfermidades adquiridas nas guerras da Bitínia. Invariavelmente ele se via constrangido a resguardar-se dos canais de vento por causa dos resfriados. No entanto, este homem de aparência frágil conseguiu modificar a estrutura do império através da moralização de todos aqueles que se lhe vinculavam ao poder. A sua honra e responsabilidade eram de tal caráter que oportunamente ele descobrira que a filha entregava-se à licenciosidade, ao erotismo em pleno palácio e expulsou-a, mandando-a para o exílio na ilha da Pandatária, na Grécia. A posteriori, ele descobriu que a esposa também realizava experiências macabras com venenos, matando escravos para poder esforçar-se de inimigos. E a partir daquele tempo, mesmo do tálamo conjugal, ele manteve uma atitude de grande respeito, mas de absoluta distância. E quando mais tarde sua neta entregou-se às mesmas manifestações de indignidade que caracterizaram a sua genitora, ele também a expulsou para a mesma ilha da Pandatária. Mas é nesse período que renascem, na cultura latina, homens extraordinários, como Tito Livio, Mecenas, Salústio, aqueles que puderam contribuir através da poesia, da música, da arte, da estatuária, para embelezar Roma. Quantas vezes o imperador, na sua tribuna de ouro, ali, diante da multidão, em plena avenida que levava aos imensos palácios, comovia-se até as lágrimas, escutando os versos de um dos seus poetas preferidos. Ó sol formoso, que diariamente abres e fechas o dia, que nunca possas ver nada que se equipare ao esplendor de Roma. É que naquele período, os historiadores não sabem por que houve essa grande mudança. Inclusive o templo da deusa Vitória estava com as suas portas fechadas por segunda vez naquele largo período de guerras, em que se aproximavam da terra as hostes celestiais, preparando o advento deste homem singular, que nasceria numa daquelas furnas de calcário em Belém, próxima a Jerusalém, 15 quilômetros, em uma noite de frio, caracterizada pelas estrelas refulgentes e a palidez de Selene derramando prata sobre a terra. O nascimento de Jesus é o momento culminante na história da humanidade. Mais tarde terá a ocasião de dizer Ernesto Renan, ninguém que se lhe equipare. Jesus é tão grande que dividiu a história da humanidade. Todos os fastos foram celebrados antes e depois do seu berço. E ele se torna a figura irretocável da própria história. Em um memorável discurso realizado
por este notável acadêmico francês, imortal, no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, ele terá a ocasião de dizer: Jesus é um homem incomparável. E, de fato, a trajetória que começa naquela manjedoura com os animais domésticos não termina na cruz de vergonha, que ele transforma em duas asas que se abrem na direção do infinito. Ainda Emmanuel, através do missionário da mediunidade Chico Xavier, diz que a cruz de Cristo faz lembrar um sabre cravado na entranha da terra. A horizontal são os braços, a vertical é a ponte que nos liga à divindade. A trajetória de Jesus, então, irá começar através da repetição das bocas proféticas, que agora entoam o hino de uma nova era, quando nas margens do Jordão, em Bet-Abara, a voz tonitruante de Iocanã grita que é necessário haver penitência e arrependimento. A história vai dar uma grande volta, porque ele anuncia a chegada do Messias, aquele que estava anunciado desde há muitos séculos, por intermédio dos profetas, que eram a mais notável referência do povo hebreu. E é exatamente ali que João irá declarar: é necessário que eu diminua para que ele cresça. E um dia memorável do mês de Nisan, ele aparece como um raio de luz para poder receber o batismo simbólico, é claro, limpando as impurezas exteriores, ele que era púlcaro, mas para poder atender às exigências da profecia de Elias, que o Messias se banharia nas águas lustrais do Rio Jordão. E a partir dali começa o grande ministério evocativo dessa noite de Natal, que para nós é um perene Natal. Mais tarde, quando ele elege uma montanha qualquer, uma montanha que fica de frente do mar da Galileia, aquela depressão da terra 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e ele abre a sua boca e canta as bem-aventuranças. A humanidade nunca mais será a mesma, porque Jesus é o zênite, é o nadir de uma nova era. No entanto, como é que nós temos celebrado o Natal? Temos evocado Jesus em toda a sua grandeza. Qual é o presente que nós lhe damos por evocação do seu aniversário? É curioso notar-se que nos lembramos de amigo e esquecemos-nos do aniversariante. Realizamos festas, embriagamos-nos pelo excesso de licores e de alcoólicos. Procuramos os prazeres até a exaustão e nos esquecemos daqueles que são os filhos do Calvário, que ele elegeu como seus herdeiros na terra. É necessário, agora, graças às luzes inapagáveis da doutrina espírita, que atualiza o seu evangelho, que façamos uma viagem de volta e procuremos na simplicidade da manjedoura de Belém a figura da criança que um dia modificará a estrutura do mundo. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, costuma dizer: todo aquele que encontrou Jesus nunca mais foi o mesmo. Pessoas viram-no passar, mas quem o encontrou mudou completamente, porque ele revogou as leis tradicionais, embora não viesse para destruí-las. Ele estabeleceu a lei de amor. E nas bem-aventuranças, que são a canção intérmina da humanidade, a sinfonia inacabada, ele fez dos simples de coração, dos puros, dos pobres de espírito, dos que têm sede e fome de verdade e de justiça, os grandes heróis. Até então, o verdadeiro herói era aquele que triunfava sobre os vencidos. Vencedor era o que esmagava. A partir de Jesus, o herói é aquele que se transforma para melhor. E o vencedor é aquele que supera as suas mesquinharias, a sua pequenez, é aquele que vence as suas próprias paixões. O que é que você tem feito, caro amigo telespectador, da presença de Jesus em sua vida? Quantas lágrimas você tem procurado enxugar? Quantos suores você tem procurado diminuir? Quantas vezes estendeu as mãos gentis? O Natal é uma data perdida em um dia qualquer do ano, as antigas Saturnais, que os cristãos primitivos procuraram apagar, colocando o nascimento de Jesus, a célebre festa dos escravos, quando se permitiam a exorbitância e o prazer exaustivo. O Natal é todo dia.